pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula ali na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a equipe gestora, a equipe de professores, aos meus alunos e aos meus alunos do 9º ano, do 19 AM e FM, que vão acompanhar conosco aqui essas aulas pela televisão, tá bom? Pessoal, nós vamos trabalhar aqui assuntos aqui sobre números decimais, mas especificamente com adição e subtração, beleza? Então nós vamos aqui determinar operações, no caso, como adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação com números racionais na forma decimal, certo? O nosso foco maior aqui, mais adiante, vai ser a potenciação, mas nós vamos ver um pouquinho também da adição, da subtração e da multiplicação também, para nós podermos trabalhar com esse conteúdo, beleza? Então, operações com números decimais. Os números decimais são aqueles que pertencem ao conjunto dos números racionais, que são representados aí pela letra Q, e são escritos com a utilização de uma vírgula. Esses números são formados por uma parte inteira e uma parte decimal, que se apresentam à direita da vírgula. Então, o número decimal é aqueles númerozinhos que tem a vírgula, certo? Então, eles são dessa forma aí, ó. O que está antes da vírgula, nós vamos chamar aí de parte inteira, a parte inteira. E após a vírgula, é a parte decimal. Aí, sempre você vai ter que lembrar daquilo que nós vimos lá no passado, contando da direita para a esquerda, né? Na parte inteira, o primeiro númerozinho sempre vai ser representando as unidades, o segundo as dezenas, o terceiro as centenas, e o quarto ele vai começar unidade de milhar, depois dezena de milhar, assim sucessivamente. Já após a vírgula, contando da esquerda para a direita, o primeiro númerozinho representa ali, como nós chamamos ali, de décimos, o segundo de centésimos, o terceiro de milésimo, assim sucessivamente também. Basta você lembrar que a parte inteira é sempre o que está antes da vírgula e a parte que nós chamamos de decimal é que vai estar ali após essa vírgula. Beleza? Vamos adiante. Adição de números decimais. Na soma de números decimais, devemos somar os respectivos números de cada casa decimal, ou seja, décimos são somados com décimos, centésimos com centésimos, milésimos com milésimos, da mesma forma que na parte inteira você deve colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, assim sucessivamente, vírgula abaixo de vírgula, certinho? Então, para facilitar os cálculos, escreva os números de forma que as vírgulas fiquem uma abaixo da outra, e no resultado a vírgula também deve estar alinhada. Então, vamos aqui para um exemplo. O primeiro exemplo fala assim, ó, 0,6 mais 1,2. Então, ó, você vai ter aqui a parte inteira, no caso é 0, né? A vírgula e a parte decimal, que é 6. No outro número, a parte inteira eu vou botar aqui, e a vírgula, observe que ela vai estar alinhada, uma embaixo da outra, e a parte decimal. Aí você vai somar. No seu resultado, a sua vírgula vai estar alinhada, tá? Ó. Então, ó, 6 mais 2 dá 8, 0 mais 1 dá 1. Então, meu resultado aí vai ser, nesse caso aí, 1,8. Então, aqui dá 1,8. Certo? 1,8. O exemplo de número 2. No exemplo de número 2, ele diz o seguinte, ó, 2,582 milésimos, mais 5 inteiros e 6 décimos, mais 7 inteiros e 31 centésimos. Então, se você observar aqui, o primeiro termo, eu tenho 3 casas decimais aí, ó, né? Ó. Nós temos a parte do décimo, centésimo e milésimo. Na segunda parcela, nós vamos ter aqui só a parte dos décimos, ou seja, uma só casa decimal. E na nossa terceira parcela, nós vamos ter 2 casas decimais, ou seja, nós vamos ter ali até os centésimos, não é isso? Então, como nós vamos fazer aqui? Pessoal,
as vírgulas sempre devem estar alinhadas. Então, o primeiro termo é esse daqui, né? 2,582. O outro termo é 5,6 e o outro termo é 7,31. Como o termo, a primeira parcela lá de cima, eu vou ter 3 casas decimais, a segunda parcela só uma e a terceira parcela 2, nós podemos completar com zeros, tá bom? Para deixar todos eles com a mesma quantidade de casas decimais. Porque, observe, se você tiver 2,30 e você tiver 2,3, esses valores são iguais. Porque o zero à direita, depois da vírgula, ele, estando ali ou não, não muda em nada. Mas cuidado, 2,03 é diferente de 2,3, tá? Aqui, se você observar, aqui eu tenho 2 inteiros e 3 centésimos. Nesse caso aqui, eu tenho 2 inteiros e 3 décimos. Logo, esses dois valores aqui são diferentes. Mas esses dois aqui, 2,3 e 2,30, são iguais, ok? Agora que você completou com zeros ali até igualar o número de casas decimais, basta nós somarmos aí cada valor posicional sendo representado aí, 2 mais 0, que vai ficar 2. 8 mais 0 dá 8, mais 1 dá 9. 5 mais 6 dá 11. 11 mais 3 dá 14, então bota o 4 aqui e sobe 1. A vírgula sempre vai estar alinhada, então bota a vírgula aqui, ok? 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5 dá 8, e 8 mais 7 dá 15. Então aqui nós vamos ter 15,492. Então 15 inteiros e 492 milésimos, beleza? Então aqui vai ficar 15,492. Ok. Então é dessa forma que nós vamos fazer as adições com números decimais. Subtração de números decimais. Assim como a adição, a subtração de números decimais deve ser feita alinhando-se as vírgulas da mesma forma. Então nós temos aí 3,57 menos 1,45. Então nós vamos ter aqui 3,57 menos 1,45. 7 menos 5 dá 2, 5 menos 4 dá 1, a vírgula vai estar alinhada, e 3 menos 1 dá 2. Então o nosso resultado aqui é 2 inteiros e 12 centésimos. E o exemplo 2, você vai ter aqui 15,879 milésimos menos 12,564 milésimos. Então, 15,879 subtraído de 12,564. 9 menos 4, aqui vai dar 5. 7 menos 6 vai dar 1. 8 menos 5 vai dar 3. Aí a vírgula está alinhada. 5 menos 2 vai dar 3. E 1 menos 1 vai dar 0. Então, nosso resultado aqui será 3 inteiros e 315 milésimos. Beleza? Então, tá aí a subtração de números decimais. Multiplicação de números decimais. A operação de multiplicação com números decimais, ela pode ser feita efetuando uma multiplicação normalmente e ao resultado adiciona-se uma vírgula para que o número de casas decimais seja igual à soma das casas decimais dos números multiplicados. Outra maneira é escrever os números decimais na forma de fração e multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. A gente tem que lembrar que os números racionais ali, eles podem ser escritos na forma de fração e na forma de número decimal. Então, existe também ali uma forma de você transformar
fração em número decimal e vice-versa, número decimal em fração. Mas aqui nós vamos focar mesmo em multiplicar número decimal na forma de número decimal. Nós não vamos transformar para frações não, beleza? Então, o exemplo 1, uma multiplicação de um número decimal por um número natural. Então, ao multiplicar um número decimal por um número natural, devemos repetir no resultado o número de casas decimais. Então, por exemplo, 3,25 vezes 4. Você vai armar a conta normalmente como se não houvesse a vírgula, beleza? Então vai ficar 3,25 vezes 4. Aqui na multiplicação, não há uma necessidade de você colocar vírgula embaixo de vírgula, décimo abaixo de décimo, centésimo, não tem essa necessidade, beleza? O que você vai fazer aqui é o seguinte, você vai fazer a multiplicação normalmente como se não houvesse a vírgula, certo? Então vamos lá. 4 vezes 5 dá 25, dá 20, desculpa. 4 vezes 5 dá 20. Bota o zero aqui, sobe 2. 4 vezes 2 dá 8. 8 somado com 2 dá 10. Sobe 1. E 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 1, 13. Só que, olha o que ele fala aqui pra gente aqui, ó. Devemos repetir no resultado o número de casas decimais. Como aqui eu tenho duas casas decimais, como assim, professor, duas casas decimais? 2 númerozinhos após a vírgula. No resultado aqui eu vou ter que colocar a vírgula de forma que depois dela fique 2 números decimais. Então a vírgula vai ficar bem aqui, ó. Bem aqui. Porque, ó, tem duas casas decimais. Então esse valor bem aqui vai dar 13. Porque 13,00 e 13 são as mesmas, é o mesmo número, é o mesmo valor. Então, deu 13 esse resultado. Agora, quando a gente multiplica número decimal com número decimal, como nós vamos fazer aí essa multiplicação? Vamos ver. Para multiplicar números decimais, realizamos primeiramente a multiplicação normalmente, sem levar em consideração a vírgula. Então, você vai multiplicar os valores como se não tivesse vírgula aí, beleza? Após isso, no resultado, deve ser acrescentado a vírgula com o número de casas decimais após ela, que corresponde à soma das casas decimais dos números multiplicados. Isso aqui pode ficar um pouco confuso, mas na prática você vai ver que é bem simples, ó. Por exemplo, você tem aqui 2,5 vezes 3,5. Então, nós vamos fazer a continha bem aqui para ter até um pouquinho mais de espaço, ó. Então, ó, 2,5 vezes 3,5. Aqui ficou alinhado vírgula abaixo de vírgula porque só tem uma casa decimal em cada número, certo? Mas não necessariamente precisa estar alinhado aí para você poder fazer essa multiplicação. Agora você vai fazer a multiplicação como se não houvesse a vírgula. Como se fosse 25 vezes 35. Deixa a vírgula aí, mas para fazer a multiplicação esquece que ela está aí. Então observe, ó. 5 vezes 5 dá 25, bota o 5 aqui e leva 2. 5 vezes 2 dá 10, somado com 2 ali dá 12. Aí bota o igualzinho aqui, né? Ó. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. Então, pessoal, aonde que vai ficar essa vírgula aí? Antes do 7, depois do 7, aonde vai ficar? Então, você vai observar o seguinte, que aqui no primeiro número aqui, ó, 2,5, nós temos uma casa decimal. Como assim, professor, uma casa decimal? Tem apenas um número após a vírgula. No de baixo, a mesma coisa, uma casa decimal, no 3,5, não é isso? Então, você vai somar a quantidade de casas decimais dos valores. Então, uma casa decimal mais uma casa decimal. Então, quer dizer que na resposta nós temos que ter duas casas decimais, ou seja, 2 númerozinhos após a vírgula. Logo,
A vírgula vai ter que ficar aqui, ó, entre o 8 e o 7, 8,75, que são dois números, aí no caso, após a vírgula. Então, a multiplicação desses dois valores aqui vai me dar aí 8,75, ok? Potenciação com números decimais. A potenciação com números decimais ocorre como nos números inteiros. Basta multiplicar a base pelo número indicado no expoente, quantidade de vezes indicado no expoente. Lembrando da regra de multiplicação de números com vírgula. Exemplo, 0,4 ao quadrado é 0,4 vezes 0,4. Quando você multiplica, dá 0,16. O segundo exemplo, 1,2 elevado a 4. É 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Observe aqui, ó, que a quantidade de vezes que eu vou repetir esse fator aqui, ó, é exatamente a quantidade que tem no expoente, ó, 4 fatores. Se você fizer essa multiplicação, vai dar 2,736 milésimos, certo? Nós temos aí, não, no caso 2,0736, não é isso? Então, esse vai ser o nosso resultado aí dessa potência, ok? Então, a potenciação você vai fazer da mesma forma que você faz nos números inteiros, não vai mudar nada. Então, exercícios aqui, ó. Calcule as potências. Então, a letra A é 0,7 ao quadrado. Então, 0,7 ao quadrado vai ser, fazer aqui, letra A. Vai ser 0,7 vezes 0,7. 7 vezes 7 dá 49, sobe 4. 7 vezes 0 dá 0, mais o 4 que subiu vai ficar 4. 0 vezes 7 dá 0, 0 vezes 0 também dá 0. Você vai somar aqui, né? 9, 4, 0. Aqui eu vou ter uma casa decimal e aqui também eu vou ter uma casa decimal. 1 mais 1, 2. Então aqui no resultado, a vírgula vai ter que ficar aqui, ó, para ter duas casas decimais. Então aqui vai ficar 0,49. 0,3 ao quadrado, letra B agora. Letra B é 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 0 dá 0. 0 vezes 3 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. Somando aí, ó, vai ficar isso aqui. Vou fazer um pouco direto agora, tá? Ó. Como aqui tem uma casa decimal aqui também, ó, 1 mais 1, 2. Então vai ter duas casas decimais aqui no resultado. Então aqui vai ficar 0,09, ou seja, vai ser aí 9 centésimos. 1,2 ao quadrado, na letra C, é 1,2 vezes 1,2. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Soma 4, 4, 1. Como vai ter uma casa decimal no primeiro termo e uma casa decimal no segundo, o resultado vai ter que ter duas casas decimais, ou seja, aqui vai ter que ser 1,44. Letra D, 2,5 ao quadrado é 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 2 dá 10, com mais 2, 12. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, com mais 1, 5. Nós vamos somar esses valores aqui, ó. 5, 2, 6. Como aqui eu tenho uma casa decimal e aqui também, o resultado vai ter que ter duas casas decimais, ou seja, a minha vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 6 e o 2. Então aqui o meu resultado vai ser 6,25. E a letra E, 1,7 ao quadrado. 7 vezes 7 dá 49, sobe 4. 7 vezes 1 dá 7. Com mais 4 dá 11. Igualzinho aqui, ó. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1 dá 1. Soma esses valores aqui, ó. 9, 8, 2. Como tem uma casa decimal no primeiro termo e uma casa decimal no segundo termo, aqui no nosso resultado vai ter que ter duas casas decimais.
Então aqui vai ficar 2,89. Beleza? O exercício de número 2, ele fala o seguinte: calcule, letra A, o cubo de 0,8. Então, o cubo de 0,8 vai ser, ó, 0,8 elevado a 3, que é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Beleza. Aí aqui vamos fazer por partes. Ó. Primeiro vamos multiplicar esses aqui. Então vai ficar, ó, 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes 0 dá 0. Com 6 dá 6 aqui. 0, 0. Duas casas decimais. Deve ficar 0,64 vezes 0,8. Então, aqui agora nós vamos pegar esse valor aqui que nós acabamos de calcular, que é 0,64, e vamos multiplicar por 0,8. Então, ó, 0,64. Na multiplicação, não precisa ficar vírgula embaixo de vírgula, não. Aí aqui, para você multiplicar, você multiplica como se não houvesse vírgula. 8 vezes 4 dá 32, sobe 3. 8 vezes 6 dá 48. 48 com mais 3 dá 51. 8 vezes 0 dá 0, com mais 5 dá 5. Aí multiplica o 0 também, ó. Vai ficar 0, 0 e 0. Beleza. Aí você vai somar esses valores aqui, ó. 2, 1, 5, 0. Agora, onde vai ficar a vírgula? Observe, pessoal, que aqui, ó, eu vou ter duas casas decimais. E aqui eu vou ter uma casa decimal. Qual é a regra? Você vai somar a quantidade de casas decimais de cada fator e o resultado dessa soma vai ser a quantidade de casa decimal que vai ter no resultado. Então, 2 mais 1 dá 3, ou seja, o resultado vai ter que ter 3 casas decimais. Então, meu resultado aqui, ó, ele vai ser 0,512. Certinho? Então, aí na letra B ele pergunta o quociente do quadrado de 0,4 pelo cubo de 0,8. Quociente é a mesma coisa de divisão. Então, nós vamos fazer assim, em forma de fração, tá? Ó, ele quer 0,8 ao cubo. Não, contrário. Ele quer 0,4 ao quadrado por 0,8 ao cubo. Esse 0,8 ao cubo a gente acabou de calcular na letra A. É 0,512. Agora, o 0,4 ao quadrado a gente pode calcular bem aqui no cantinho, ó, que é 0,4 vezes 0,4. 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Que vai ficar 0, 0. Se você somar aqui, ó, vai ficar 0,16. Para você fazer esse quociente aí, nesse caso aí, você deve igualar as casas decimais. Quando você iguala as casas decimais, ó, botando um 0 aqui, você pode repetir os números sem a vírgula. Então, vai ser o mesmo valor. Você transformou aquela fração numa fração equivalente. Beleza? Então, você pode sair agora aqui, vou até apagar essa partezinha aqui do lado aqui. Você pode sair aqui agora fazendo simplificações, certo? Você pode sair fazendo simplificações, ó. Se eu simplificar bem aqui por 2, 160 dividido por 2 dá 80, 512 dividido por 2 dá 256. Se eu dividir de novo por 2, vai dar 40 sobre 128. Por 2 vai dar 20 sobre 64. Se eu dividir novamente por 2, vai dar 10 sobre 32. Se eu dividir novamente por 2,
vai dar 5 sobre 16. Então, esse aqui é o quociente aí do quadrado de 0,4 pelo cubo de 0,8, ok? Então, vamos aqui para o exercício de número 3, tá? O exercício de número 3 vai ser a letra A, fala assim, calcule, né? Letra A, 2,2 ao quadrado. 2,2 ao quadrado, vamos fazer aqui no cantinho, 2,2 vezes 2,2. Então, é 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4. Somando aqui, ó, 484, com duas casas decimais, né? 4,84. Certo? A letra B, 1,1 elevado a 3. É 1,1 vezes 1,1 primeiro. Aí você vai fazer essas multiplicações aqui. E agora você vai pegar 1,21 também vezes 1,1. Que aqui vai ficar 121, 121. Somando, né? Você vai somar aqui. Como aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu tenho uma, o resultado tem que ficar com 3 casas decimais. Então aqui o 3 não é aqui, ele é em cima assim, tá? Vai ficar 1,331. Todo número elevado a 0, o resultado é 1. E todo número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, o que eu queria mostrar para vocês era exatamente isso daqui. Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.